Montagem de sistemas de tetos Clineu FF bidirecional Knauf. O sistema de teto bidirecional Clineu FF consiste numa estrutura de perfis de aço galvanizado em duas direções, com os perfis CD60/27 e as chapas Clineu FF. Os sistemas de tetos em drywall Knauf são normatizados e o procedimento que será visto a seguir segue a ABNT NBR 15758-2, Projeto e Procedimento Executivo para a Montagem de Sistemas de Tetos. Para a montagem de um teto Clineu em drywall, são necessários os seguintes materiais e ferramentas. Projeto. É fundamental que todas as obras, mesmo novas ou reformas, tenham um projeto com a especificação do teto a ser instalado. Locação. O primeiro passo é realizar a marcação da altura que o teto estará em relação ao piso. Esta marcação pode ser feita com a utilização da linha de marcação ou com o nível a laser. Estrutura. Após a marcação, tem início a montagem dos perfis em todo o perímetro do local onde o teto será instalado. Estes perfis que garantirão a altura do teto. Os perfis adequados para essa função são as guias U30x30, perfil L 25x30 ou tabica. Antes da fixação dos perfis, estes devem receber a banda acústica em toda a sua área de contato com a superfície de fixação para não haver frestas entre as interfaces. A fixação dos perfis na superfície pode ser feita com parafusos e buchas, pinos de aço e arruela, ou parafuso TA. A escolha irá depender do tipo do substrato existente no local, sendo sempre a distância entre as fixações de 600 mm. Se precisar emendar as guias, cantoneiras ou tabicas, estas não devem se sobrepor, e sim suas emendas devem ser de topo. Após a fixação dos perfis perimetrais, terá início a locação dos perfis CD 60/27 e o posicionamento dos tirantes. Em ambos os casos, utiliza-se a linha de marcação ou laser. Os tirantes são fixados à estrutura através de parafusos e buchas ou pinos de aço e arruela, e a escolha irá depender do tipo do substrato existente no local. Nos tirantes são colocados os suportes niveladores para CD 60/27, ao qual é encaixado o perfil primário CD 60/27. Ao apertar a mola do suporte nivelador, é possível variar o nível da estrutura do teto. Neste sistema, a distância entre os tirantes é de 900 mm. Os perfis primários CD 60/27 são fixados no suporte nivelador através de encaixe, sem a necessidade de parafusos, e ficam apoiados sobre os perfis perimetrais. Já a modulação primária, distância entre os perfis CD 60/27 primários é de 1000 mm. Os perfis de saída ficam distanciados no máximo 100 mm dos perfis perimetrais. Após a instalação dos perfis primários, tem início a marcação e instalação dos perfis secundários, que são os perfis onde as chapas serão fixadas. A fixação dos perfis secundários nos perfis primários é feita através dos elementos de conexão rápida.
Caso haja necessidade de emendar os perfis CD 60/27, utilizar o conector de perfil para CD 60/27. A modulação do perfil secundário para as chapas perfuradas Clineu é de no máximo 333 mm e a modulação do perfil secundário de saída é de 100 mm. Chapeamento. Após a instalação e a realização de todo o nivelamento da estrutura do teto, a próxima etapa é a realização do chapeamento. O chapeamento deve ser iniciado sempre do meio para as extremidades. No caso da chapa Clineu FF, é importante observar as bordas, pois a amarração correta das chapas deve levar em consideração o encontro das bordas FF com as bordas retas, e nesse caso as juntas são em cruz. Os parafusos utilizados para fixação das chapas são do tipo trombeta e devem ser usados com parafusadeira. A distância entre os parafusos trombeta é de 170 mm e a fixação deve ocorrer de maneira que o parafuso esteja no eixo entre os furos. Deve-se evitar o recorte das chapas acústicas Clineu FF se o local da instalação estiver fora de esquadro. A dica é executar uma tabeira no teto para o acerto do esquadro, evitando o recorte na chapa. Tratamento das juntas. A massa Pelfix BR é usada para o tratamento de juntas. Por ser uma massa em pó, é preciso adicionar água e misturar. Antes da aplicação da massa, as juntas das chapas devem ser umedecidas com um pincel molhado. Em seguida, a massa deve ser aplicada, realizando o preenchimento no encontro entre as bordas das chapas. Com uma espátula, retira-se o excesso de massa na junta imediatamente após o início do endurecimento. Execução das tabeiras. No exemplo, são apresentados dois tipos de tabeira. A primeira com um único nível e a outra com dois níveis, criando um detalhe diferenciado. Após o corte da chapa de drywall na dimensão necessária, fixá-la com parafusos ao lado da chapa perfurada. Ambas as chapas ficam no mesmo nível. Já a outra opção de tabeira proporcionará um desnível entre as chapas. Para executá-la, é preciso recortar tiras de chapa de drywall de aproximadamente 100 mm e fixar na estrutura duas, uma sobre a outra. Após a fixação, deve-se recortar um pedaço de chapa na dimensão necessária para o fechamento da tabeira. Tratamento de juntas ângulos internos. As juntas em ângulos internos, que são os ângulos de encontro do teto com a parede, devem seguir tais procedimentos. Aplicar com espátula uma camada de massa Redfix em cada lado do ângulo. Dobrar a fita no eixo pré-marcado, colocando-a sobre o ângulo. Pressionar firmemente a fita, eliminando o excesso, evitando o aparecimento de bolhas de ar, vazios ou enrugamentos. Cobrir a fita com uma leve camada de massa, evitando que se desprenda. Aplicar uma ou mais camadas de massa por meio de uma desempenadeira metálica, nivelando os dois lados do ângulo interno. A cabeça do parafuso deve ser tratada com o mesmo tipo de massa usada nas juntas. Quando necessária a instalação de lã mineral, a mesma deve ser colocada sobre as chapas de drywall no interior do pleno. Nestes casos, as lãs não precisam ser fixadas em virtude de as mesmas ficarem apoiadas na estrutura e nas chapas.